Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre acidente vascular cerebral, o AVC, popularmente conhecido como derrame, uma das doenças que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, durante o acidente vascular cerebral, aproximadamente 120 milhões de células cerebrais morrem por hora. Quando esta taxa é comparada ao índice de perda de células, é como se em uma hora o cérebro envelhecesse cerca de 3 anos e meio. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de quem passou pelo AVC, quais os principais sintomas e os fatores de risco que podem levar à doença. Quem ver esta mulher dirigindo, caminhando e falando, não imagina o que ela passou há poucas semanas. Então, eu sempre tive problema de pressão alta, né? Então, assim, sempre precisei ser medicada. Então, eu tomava os remédios controlados no período da manhã e no período da noite. E isso aconteceu numa terça-feira pela manhã, né? Então, assim, dormi bem na segunda, quando acordei na terça para seguir as atividades do dia, que eu ia me preparar para trabalhar. Aí foi quando eu senti tontura, né, a boca amortecida, não sentia a minha língua, parecia que ela estava muito pesada, não conseguia falar direito, né, a fala começou a ficar muito enrolada. O que Rejane não sabia é que todos os sintomas apontavam para uma única direção: acidente vascular cerebral, o AVC. Os principais sinais do AVC são perda súbita de força e formigamento no rosto, braço ou perna de um lado do corpo. Dificuldade de falar, perda de visão repentina em um ou nos dois olhos, dor de cabeça forte e sem causa aparente, vertigem ou dificuldade de caminhar. Em termos práticos, este neurologista, que também é membro da Academia Brasileira de Neurologia, explica os fatores de risco que podem ser determinantes para um AVC. Pressão alta não tratada, tabagismo, o controle de alterações metabólicas, tipo diabetes, colesterol, vida sedentária e excesso de bebida alcoólica. Aos primeiros sinais e sintomas de um derrame cerebral, a pessoa deve ser levada o mais rápido possível a um serviço de urgência. Quanto mais cedo começar o tratamento, menores as chances de sequelas e maiores as possibilidades de recuperação do paciente. O meu esposo percebeu, né, que eu estava tendo um AVC por conta da minha mão que estava torta, né? Então, imediatamente ele já me levou para o hospital. Então, foi assim um socorro imediato. Isso que os médicos falaram, que não teve sequela maior justamente por isso. Basicamente, existem 3 tipos de AVC. O isquêmico, que é causado pela obstrução ou entupimento de um vaso. AVC hemorrágico, quando um ou mais vasos se rompem. E o ataque isquêmico transitório, que pode ser comparado a um mini AVC. Neste tipo de AVC, o fornecimento de sangue para o cérebro é interrompido por pouco tempo. Em 87% dos casos, o acidente vascular cerebral é isquêmico. O AVC chamado isquêmico é uma trombose ou uma embolia. Você fecha uma artéria cerebral e uma área do cérebro não vai receber sangue. O hemorrágico, o cérebro vai receber sangue onde não é para ter sangue. A família foi muito presente, né? O tempo todo ali me apoiando, aquele cuidado, né? Pai, mãe, minhas irmãs, sobrinhos, todo mundo ali. E os amigos também, né? Que em nenhum momento eu ficava sozinha naquele hospital. Então é importante que a família se posicione no equilíbrio dessa situação. Conversando, dialogando, entendendo quais são as necessidades que a pessoa tem, observando, ajudando numa fase inicial que geralmente a pessoa recusa essa nova condição que ela tem, que é uma condição de adaptação, como é uma adaptação em várias fases que a gente tem na vida e é uma limitação diante de várias limitações que a gente pode perceber. Durante um AVC, aproximadamente 120 milhões de células cerebrais morrem por hora. Quando esta taxa é comparada com o índice de perda de células, é como se em uma hora o cérebro envelhecesse cerca de 3,6 anos. Nesse momento eu estava indefesa, né? Não tinha o que eu pudesse fazer.
era confiar, entregar a Deus para que minha vida começasse a voltar ao normal, né? Aí depois disso o médico encaminhou para um psicólogo, né? Porque isso mexe com todo o emocional, né? E assim, eu fiquei com muito medo, então eu tinha muita dificuldade para dormir. Porque eu tinha aquela impressão que eu ia dormir e acordar no dia seguinte ia se repetir tudo novamente. Então é muito comum hoje, se você quebra um braço, você vai até um ortopedista, se você tem um problema no coração, você vai até um cardiologista. As pessoas já estão muito adaptadas e ajustadas a isso. Mas a questão da saúde mental ainda é um tabu para algumas pessoas, ainda é o tabu em algumas comunidades. E a gente precisa difundir um pouco mais esse trabalho, porque a saúde da mente é tão importante quanto a saúde do corpo. No Brasil, a segunda doença que mais mata é o AVC, atrás apenas do infarto. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, um brasileiro morre por causa da doença, contabilizando mais de 100 mil óbitos por ano. Existem também aquelas pessoas que, mesmo com sequelas, conseguiram sobreviver. E para estas pessoas, a gratidão tem um significado todo especial. O meu lado esquerdo, do ombro até o pé, eu tenho uma dor que é 24 horas. E essa dor não tem o que se fazer, porque não é física, né? É a sensibilidade do organismo. Para quem não andava, falava-se muito pouco. E por tudo que passei, né? Eu tenho que ser muito feliz e agradecer a Deus. Então, essa dor para mim, a gente convive normalmente, né? A dor da Sônia dura 24 horas por dia. Ela contou para a nossa equipe que na escala de dor, a medicina a diagnosticou como estando no maior estágio de dor que um ser humano pode sentir. É por isso que, além dos remédios, ela também deixou de fazer tarefas simples do dia a dia, como lavar louça ou varrer a casa. E é aí que entra o Tiago, o único filho da Sônia. Por causa da dor, ela fica às vezes irritada, assim, e daí eu tenho que saber relevar também, fico quieto, vou pro meu canto. Mas assim, a tarefa, lavar, limpar a casa, varrer, tudo, dirigir com ela, ela não dirige, né? Eu tenho que levar para cima e para baixo. Mas isso aí não é problema nenhum, não. Só agradeço a Deus por ela estar aqui, né? Me dando esse trabalho, entre aspas. É um prazer. O Tiago diz isso porque acompanhou de perto desde os primeiros sinais da doença. Esse AVC foi grave mesmo, né? Foram 4 coágulos no cérebro. Eu tive uma pequena paralisia facial, né? Tudo ao mesmo tempo. Cheguei a entrar em coma. Eu trabalhava, né? Estudava, saía da faculdade tarde da noite, emendava o trabalho na faculdade e ainda tirava um tempo para ir no hospital, na UTI, ver ela todo dia, ou depois, quando ela ficou na casa da minha tia. Era a mesma rotina, trabalhava, ia para a escola, ia para casa da minha tia. Tipo, fica tudo bem embolado, né? Fora aquele sofrimento de você ver a sua mãe ali numa cama, não conseguir movimentar direito. Os 3 primeiros meses de recuperação devem ser levados a sério. É nessa fase que o cérebro pode reaprender com mais facilidade ou recuperar parte das funções perdidas por causa do derrame. E para isso é indispensável a ajuda de profissionais como o fonoaudiólogo. Existem casos de pessoas que até não fazem fonoterapia e conseguem se recuperar naturalmente, porque a própria vida em si vai forçando a gente, né? Vai estimulando a gente a tentar se recuperar. Mas o fonoaudiólogo, ele tem a capacidade de fazer uma avaliação específica, determinar qual é o tipo de dificuldade, de manifestações específicas que se dão, então ele vai procurar o estímulo adequado para aquela manifestação e forçar aquele cérebro a tentar recuperar as funções que foram perdidas. Hoje a ciência sabe que 80% dos casos de AVC podem ser evitados praticando hábitos saudáveis. Hábitos de vida saudável, né? Praticar exercício, não fumar, não beber em excesso, comer direitinho, né? E consultar regularmente um cardiologista a partir dos 35, 40 anos de idade. É muito importante descobrir a causa do AVC para prevenir o segundo. Isto porque 1 em cada 4 pacientes que já sofreu um AVC terá outro.
O neurologista explica que mulheres são muito mais propensas a desenvolver a doença. Mulheres que tomam anticoncepcional, que fumam e que têm enxaqueca com aura, têm de 15 a 20 vezes mais chance de ter um AVC. Então ela tem que parar de fumar, se possível parar o anticoncepcional e tratar a enxaqueca. Hoje, a principal causa evitável do AVC para homens e mulheres é a pressão alta. Existem mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo com hipertensão. É que a pressão dificulta a passagem de sangue pelas artérias. A pressão alta foi determinante para o derrame que aconteceu na Sônia. Este vídeo foi gravado após 30 dias que a Sônia passou pelo AVC e 20 dias após a saída dela do hospital. Nele, ela ainda fala com dificuldade e deixa uma mensagem para amigos e parentes. Ontem eu tomei banho já sem a ajuda do apoiador, graças a bom Deus, minha perna tá bem firme. E assim, é lógico que eu tô com cuidado, é lógico que é tudo devagarinho, mas é o que vocês estão vendo aí. Deus é misericordioso. Aos poucos, ela foi retomando atividades como tocar violão. As dores ainda são constantes, mas a vontade de vencer é muito maior. Sobreviver a um AVC não é nada fácil. É muito importante que o atendimento seja feito de forma rápida e que a pessoa seja levada imediatamente a um pronto-socorro. No bloco anterior, você pôde conferir uma grande reportagem sobre o assunto e agora a gente traz informações sobre uma técnica que elimina até 80% das sequelas causadas pelo AVC. E para ter acesso ao especialista da pesquisa, saímos aqui do estúdio para garantir a entrevista com quem tem desenvolvido este projeto que vai ajudar a trazer de volta a alegria e autoestima de muita gente. E eu converso aqui com Otávio Marques Pontes Neto, que é graduado em Medicina com residências médicas em Neurologia e Neurofisiologia. Ele tem doutorado em Neurologia e livre docência na mesma área pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que pertence à USP, fellowship, ou seja, ele faz parte de um dos profissionais de Neurologia Vascular e Neurossorologia pelo Hospital de Vall d'Hebron. Acertei? Tá certo, né? Na Espanha, né? Em Barcelona. Tem pós-doutorado em Massachusetts, General Hospital, que é o hospital geral ali de Massachusetts, e na Escola de Medicina de Harvard, em Boston, né? Nós temos aqui uma parte do seu histórico aqui, né? Ele atua também como professor associado do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde é chefe do Serviço de Neurologia Vascular de Emergências Neurológicas do Hospital das Clínicas desta mesma faculdade, né? Tem se dedicado à pesquisa clínica envolvendo doenças cerebrovasculares, abordando inclusive o AVC, entre outras, né? Basicamente a sua linha de pesquisa tem sido o AVC e é também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neurodoenças Cerebrovasculares, né? E coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, instituída pelo Ministério da Saúde, né? Por que estudar AVC? Excelente pergunta, Carol. O AVC é a segunda doença que mais mata no mundo, né? A segunda causa de óbito no Brasil, né? E é uma doença que tem tratamento e tem prevenção, mas pouca gente no Brasil tem acesso a esse tratamento e à prevenção, né? Então, é uma doença que por muito tempo foi muito negligenciada no nosso país, né? E a linha de pesquisa da gente é tentar trazer para o Brasil, né, esses tratamentos que já são realidade no mundo todo. O AVC, na verdade, o tratamento do AVC sofreu uma grande revolução nos últimos anos, mas pouca gente no país, poucos pacientes têm acesso a esse tipo de tratamento e o nosso desafio é tentar mudar essa realidade, né? Então, exatamente, você falou de trazer, né, esses tratamentos para o Brasil e é o que você tem feito. Nós estamos, inclusive, falando aqui sobre uma pesquisa realizada, na verdade, realizada há algum tempo, né, mas publicada recentemente, né? Fala um pouco dessa pesquisa para a gente, desse novo tratamento. O tratamento, em 80% dos casos, o AVC é do tipo isquêmico, né? Ou seja, ele é causado por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro, né? E esse entupimento, ele interrompe o fluxo sanguíneo, a irrigação do cérebro.
Só que o cérebro é um tecido muito nobre, ele não consegue ficar muito tempo sem receber oxigênio e sangue, né? E ele morre rapidamente, aquela região do cérebro que está sem receber sangue. Então, a maneira de tratar isso rapidamente e reverter rapidamente os efeitos de um AVC é você reperfundir esse vaso, ou seja, você abrir essa artéria que está entupida, né? E isso pode ser feito de duas maneiras, ou com a administração de medicamentos na veia, que são medicamentos trombolíticos, que dissolvem coágulos, né? São remédios que você injeta na veia do paciente logo no início dos sintomas do AVC, nas primeiras 4 horas e meia dos sintomas, e esse remédio ele dissolve, onde tiver coágulo, esse remédio dissolve coágulo. Então, se tiver uma artéria do cérebro entupida, você consegue dissolver e restaurar a irrigação do cérebro. Você falou de 2 tipos, então 80% é isquêmico, os outros 20%? Os outros 20% são AVCs hemorrágicos, né, causados não por entupimento, mas por ruptura da artéria do cérebro. São mais graves. São mais graves e o tratamento é completamente diferente, na verdade, né? Mas o isquêmico, que é a maioria dos casos, é causado por esse entupimento de um coágulo. Então você pode tratar isso ou com administração de trombolíticos, com remédios trombolíticos, só que esses trombolíticos, eles não conseguem desentupir grandes artérias do cérebro e a gente só pode dar trombolítico para o paciente nas primeiras 4 horas e meia do início dos sintomas. Então isso tem limitado um pouco o acesso do tratamento. Para você ter uma ideia, só 2% dos pacientes com AVC no Brasil, isquêmico, conseguem receber esse tratamento. E além do baixo acesso, nós também temos uma questão aí de as consequências, né, enfim, do consumo desse medicamento. Na verdade, o medicamento ele é bem seguro. Existe um risco de sangramento se você der uma dose inadequada ou se você tratar fora da janela de 4 horas e meia. Então, existe um risco de sangramento, mas o risco de trombolítico é muito menor do que o benefício do tratamento. O maior obstáculo para o tratamento com trombolítico tem sido a baixa disponibilidade de tomografias no país e, sobretudo, a educação ainda da população que não consegue reconhecer rápido os sintomas de AVC como uma emergência médica. E, além disso, hospitais que ainda estão despreparados para receber esse paciente. Já existem mais de 150 hospitais no Brasil que fazem tratamento trombolítico, mas assim, para um universo de um país de dimensões continentais como o nosso, isso ainda é muito pouco, né? Só 2% dos pacientes com AVC no Brasil conseguem receber esse tratamento nas primeiras horas, né? E a outra alternativa que a gente tem, que é a alternativa mais recente, que tem sido uma revolução no tratamento do AVC em todo o mundo também, é o tratamento endovascular, que é a trombectomia mecânica, né? Esse tratamento é feito por neurologistas ou por neuroradiologistas intervencionistas, tá? Ele é feito através da cateterização de uma artéria aqui na virilha. Você punciona essa artéria, avança um microcatéter de volta pela aorta até a artéria do cérebro. E aí você consegue, com o device, com dispositivos, pescar esse coágulo por dentro do vaso e abrir a artéria que está entupida. Vamos tentar mostrar essa ideia, depois a gente pode colocar aqui, quem sabe, algum vídeo e tal, né, para ficar mais claro. Mas para quem está em casa e está nos assistindo nesse momento, isso aqui, na verdade, vamos fingir que isso aqui é uma artéria, né? Isso. Esse canudo aqui é uma artéria. Isso. E esse pontinho aqui... É um coágulo. É um coágulo. E é desse tamanho mesmo. É exatamente assim. É mais ou menos assim. É, né? Você tem uma artéria pequena que irriga grande parte do cérebro, um coágulo às vezes minúsculo, né? E que está bloqueando o fluxo sanguíneo naquela artéria. E ele não é tão rígido, né? Ele não é. Na verdade, a consistência geralmente é a consistência de uma coalhada, mais ou menos. É igual leite coalhado. É como sangue coalhado, o coágulo, né? Mas parece que é tão pequenininho, mas faz um estrago grande. Enorme. Né? Aí eu tenho aqui um pedacinho aqui de ferro e a gente vai tentar simular para entender como é que funciona endovascular. Então, quando a gente fala dos trombolíticos, esse medicamento, ele eu injeto na veia e ele chega pela veia, aqui. Ele chega pela veia aqui e começa a atuar nesse local e muitas vezes consegue dissolver o coágulo. Mas isso não é 100%. Não é 100%, sobretudo quando a artéria é grande e o coágulo é muito extenso. Sim. O trombolítico começa a dissolver, mas não consegue dissolver todo. Né? Então é nesses casos que o tratamento endovascular tem sido impressionante. Eu vou dar aqui na sua mão para você ir fazer aqui um tratamento endovascular no nosso canudo aqui. Não, basicamente, o que o radiologista intervencionista faz, né? Vou mostrar aqui para ele avança um microcatéter, né? Funciona, esse microcatéter vai pela artéria, ele ultrapassa o coágulo, né? Ele ultrapassa o coágulo com esse device e coloca um stent, que é como se fosse uma cesta, né? Como se fosse uma malha em cima do coágulo. Aí ele espera alguns segundos, coisa de alguns minutos, coisa de 3 a 5 minutos, e ele puxa esse stent de uma vez e com ele consegue pescar o coágulo e retirar o coágulo. E retira o coágulo como um todo de dentro do vaso. É uma tecnologia cara.
É uma tecnologia mais cara que a trombólise, tá? Mas ela é muito custo-efetiva, né? Os resultados internacionais, está aqui o seu quadro. Sim, muito obrigado. Ele conseguiu tirar aqui para nós, muito bom. Então, na verdade, o tratamento... Tá salvo, essa pessoa tá salva. Se for rapidamente, sim. Tem que né? ser rápido, tem que ser rápido. Tem essa questão. Então, a trombólise, por exemplo, ela só pode ser feita nas 4 horas e meia. O tratamento endovascular, ele, em casos selecionados, ele pode ser feito em até 24 horas. Mas não é todo paciente que tem uma oclusão de um grande vaso que a gente consegue pescar com o tratamento endovascular. Então, é em torno de 15% dos casos, né? Enquanto o trombolítico pode chegar até 40% dos pacientes a se beneficiar, né? Alguns pacientes chegam muito tarde no hospital, a maioria chega muito tarde no hospital, e com uma janela terapêutica, quando você olha a tomografia, o infarto já está todo estabelecido, não adianta mais abrir a artéria. E você estava me falando de um procedimento muito interessante que vocês desenvolveram ali, né, com a equipe em Ribeirão Preto, que inclusive é referência no estudo em AVC no Brasil. Na verdade, a equipe de Ribeirão Preto, né, o pessoal do professor Daniel Abud e a gente da neurologia vascular, nós organizamos, na verdade, começamos a fazer trombólise em 2001, lá em Ribeirão Preto, né, passamos então a fazer tratamento endovascular já a partir de 2005, sobretudo a partir de 2009, tratamento com AVC isquêmico. E eu acho que o grande segredo da gente conseguir os números que a gente tem conseguido lá é a organização. Né? A organização do tratamento, a parceria com o SAMU. Né? A gente treina o SAMU de 6 em 6 meses com toda a equipe do SAMU no atendimento Formação AVC. continuada. Isso. Quando o paciente com AVC chega no nosso hospital, é quase que um pit stop de Fórmula 1. Legal. Né? Toda uma equipe vai em cima do paciente, vai buscar ele na ambulância, leva direto para a tomografia para saber se é um AVC isquêmico hemorrágico, porque esse é um ponto fundamental, né? Para você saber se o AVC é isquêmico hemorrágico, você precisa de uma tomografia. E essa tomografia tem que ser feita rápida e laudada rápida, né? Por um especialista. E para esse processo todo, você falou de SAMU, mas antes disso tem o familiar que precisa identificar e chamar isso da forma mais rápida possível. Exatamente. Quais são os principais sintomas? O que a gente precisa observar nessa pessoa? Então, esse é um ponto muito importante, Carol. O AVC, ele começa subitamente e geralmente se manifesta com 5 sintomas principais. Primeiro, fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo. Então, um lado do corpo geralmente fica com a boca torta, o braço fraco ou dormente. Já dá para identificar, né? Geralmente são idosos, né? É difícil ter mas esse pode diálogo, acontecer em qualquer idade, viu? Desde criança até idoso, qualquer idade. Inclusive, as crianças, às vezes, é difícil de reconhecer. Difícil, ela não vai reclamar, né, de uma dorzinha. Ou então, as pessoas nem pensam em AVC, né? Então, fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade súbita para falar ou para entender, dificuldade súbita para enxergar, perda da visão de um lado da visão, né? Dificuldade súbita para caminhar, tontura em coordenação, ou então, algumas vezes, uma cefaleia explosiva intensa que você nunca teve na vida. Que é a dor de cabeça. É dor de cabeça, mas aí é que tá, na maioria das vezes o AVC não dói. Diferente do infarto do coração, em que a dor é um sintoma proeminente, no AVC, geralmente, você não tem dor. Silencioso. Né? Ele é silencioso. A pessoa desenvolve uma fraqueza de um lado do corpo, a boca torta, a fala enrolada. E quando tem dor, geralmente é uma cefaleia bem diferente da enxaqueca, por exemplo. É uma cefaleia explosiva, intensa e súbita, que a pessoa nunca teve na vida. Então, diante de um desses sintomas, você não deve, dar remédio da pressão, nem mandar o paciente dormir. Você tem que ligar para o 192. Esse é que é o ponto mais importante. Diante dos sintomas do AVC, ligar para o 192. A gente criou até uma mnemônicazinha, uma maneira de você reconhecer rapidamente, que é fazer 3 testes. Primeiro, pedir para o paciente dar um sorriso e ver se a boca está torta. Segundo, pedir para ele levantar os 2 braços e ver se o braço cai. E terceiro, pedir para ele falar uma frase. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Aquelas frases rápidas aí. E aí, se ele tiver dificuldade para falar ou para entender o comando, também é um sinal de alerta para AVC. Diante de um desses alterados, ligar rapidamente para o 92 e dizer que tem um paciente com suspeita de AVC. Porque aí o SAMU vai direto na casa do paciente e vai levar ele para um hospital que tenha tomografia e neurologista de plantão. Isso é muito importante, Isso é né? essencial. Porque é uma corrida contra o tempo. Para você ter uma ideia, Carol, a cada minuto que passa, 1,9 milhões de neurônios são perdidos, tá certo? É como se fosse, imagina um canavial que a gente está tocando fogo e a palha está queimando rapidamente. Contagem regressiva. É uma contagem regressiva, é uma corrida contra o tempo, né? Depois de algumas horas já, o tecido cerebral já morreu. E aí só o que você vai fazer é tratar a sequela, né?
E aí tem toda a reabilitação e tal, mas a grande chance que a gente tem de salvar a pessoa é nas primeiras horas dos sintomas. Esse é um assunto muito interessante, importante também a gente mudar toda essa realidade. Eu agradeço muito o tempo que você cedeu aqui para nós. Muito obrigada por essa entrevista. Prazer foi meu, cara. Muito bem, então. Apesar de ser uma das doenças que mais mata no Brasil, apenas 2% da população tem acesso ao tratamento adequado. E por conta disso, foi desenvolvido um aplicativo para o smartphone chamado AVC Brasil, que consegue dizer qual o hospital mais próximo da sua localidade que tem estrutura para receber e tratar pacientes com a doença. Porque não é todo hospital que é preparado para isso. Então fica a dica, app AVC Brasil. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.